pensador dos primeiros tempos do cristianismo disse uma frase que sempre me marcou muito. A alma humana naturalmente é cristiana. A alma humana é naturalmente cristã. A alma humana não é socialista. A alma humana é favorável a essa boa ordem que resulta da criação. O que faz um bom médico? Ele estuda o organismo como Deus o fez. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele ama essa ordem. Ele se aprofunda no estudo desse organismo. E ele procura um remédio para que volte à ordem normal, à sua saúde. Esse princípio vale para a física. Quem é que inventou a lei de Newton? Não foi inventada, foi descoberta. Um médico, ele não inventa uma coisa, ele pode inventar um remédio, mas ele descobre novas realidades. Isso vale para a química, vale para a física, vale para questões sociais, vale para toda a ordem do universo. Portanto, esses princípios cristãos estão na alma de todos. O socialismo é que procura impor utopias que não respeitavam essa realidade. Dessas utopias, qual é a mais batida por eles? O ideal da igualdade. Os homens não são iguais. Nós somos iguais na nossa essência. Todos somos criaturas de Deus. Mas nos acidentes, um tem vocação de médico, a médica é um bom médico, o outro um bom marceneiro, um outro um pintor, um outro é um advogado, o outro é um engenheiro, o outro um professor, etc. A beleza da sociedade está nessas diferenças que resultam dessa perfeição da ordem posta por Deus e que devem ser proporcionais, hierarquizadas, harmônicas e complementares. E não uma luta de classe como que eram marxistas. Para chegar ao quê? Ao ideal anárquico, igualitário, em que não haja patrão, não haja senhor, não haja ideais e a pessoa está confinada a não progredir. Essa foi a razão do fracasso total do Conselho Econômico da União Soviética. E quando os países do leste europeu se viram livres do comunismo, e hoje são os países mais conservadores da Europa. Por quê? Porque a ordem natural das coisas é cristã. Os revolucionários, igualitários, socialistas, marxistas, vão a contrapelo da realidade. Nós temos a nosso favor a ordem normal das coisas, a ordem natural. A primeira coisa que é preciso considerar é que é preciso reduzir a máquina estatal. Em segundo lugar, quem lê os conselhos dados por Dom Pedro II à Princesa Isabel por ocasião de uma das vésperas de uma das suas viagens, ele insiste num ponto. Minha filha, só aumente um imposto em último caso, porque nós não temos direito de sobrecarregar o povo brasileiro com uma máquina estatal hipertrofiada. Depois de ver todas as economias que era possível fazer, aí eventualmente pode-se pensar em novos impostos. Mas o que houve na República foi exatissimamente o contrário. Criaram não sei quantos novos empregos, novas obras públicas, novas estatais, e o resultado, uma carga tributária brutal. Preciso respeitar também o princípio de subsidiariedade. Quer dizer, os municípios, os estados e a União, cada um tem seu papel. E o princípio de subsidiariedade é o princípio que diz que um órgão superior só deve fazer o que o inferior não for capaz de fazer por si. Respeitem esses três princípios, livre iniciativa, propriedade privada e princípio de subsidiariedade, o resto vem por si. Não é preciso um super planejamento de cima para baixo. Desde que a ordem natural, a dinamismo próprio de um povo sadio, realize a sua obra. O atual governo, como eu disse no início, nós temos uma construção de índole parlamentarista e um regime presidencialista. E hoje nós temos um certo impasse. Por quê? A agenda do atual governo tem muitas coisas boas. Garantir o direito de propriedade, o MST
MTST, etc., praticamente desapareceram. Por quê? Simplesmente porque cortaram suas verbas. E aplicaram a lei. Se invadiu a terra, é criminoso. Por quê? Porque não respeita o direito de propriedade. O atual governo tem uma agenda boa nesse sentido. Respeito da livre iniciativa, das privatizações. Não uma privatização que seja vender a troco de banana, a troco de favores para estatais estrangeiras, porque a China estava comprando as estatais brasileiras, aqui estavam privatizando. Mas privatizando o quê? Estatizando com firmas que dependem do Partido Comunista Chinês. Isso não é estatização. Isso é criar um neocolonialismo no Brasil, dependente da China. Nesse sentido, o governo tem várias. A defesa da família, a defesa dos valores tradicionais, a mudança na educação, tirar os entulhos socialistas de Paulo Freire, etc., da educação, voltar a uma educação que respeite o direito dos pais. Há um princípio, o próprio ministro Weintraub, que tinha coisas boas, ele disse: o responsável pela educação não é o Estado. O responsável pela educação são os pais. O Estado tem que dar a instrução, mas a educação é da família. No regime socialista que nós tínhamos, o Estado estava usurpando um dos mais sagrados direitos das famílias. Como era no Império, havia a Assembleia Geral, que hoje é o Congresso Nacional, e o partido majoritário sugeria ao imperador um nome para ser escolhido como primeiro imperador, como primeiro-ministro. Assim foi no Império. E nós tivemos um regime que deu demasiadamente certo para que reinventar uma coisa diferente. Nós não temos que nós não devemos querer reinventar continuamente a roda. A roda já foi inventada há milênios. Assim também esses regimes monárquicos foram se aperfeiçoando, evoluindo no sentido bom da palavra, e nós tivemos uma experiência extraordinária no Brasil, sobretudo no segundo reinado. Eu considero que a monarquia tinha muita coisa boa, mas houve um erro por influência da Revolução Francesa na nossa independência, na primeira Constituição, que foi não respeitar os títulos nobiliárquicos. Aboliram os títulos nobiliárquicos, mas tiveram apenas para a família imperial. Na realidade, o que é um título nobiliárquico? É um título que se dá a uma família que tem uma longa tradição de prestação de serviço à nação, bem comum, de heroísmo, de dedicação, de abnegação, que depois lhe é dado um título nobiliárquico. Um título não se compra, se merece. E custa muito menos do que o regime da República, em que se tem que distribuir benesses, títulos, presidência de estatais, etc., etc. E o resultado transforma-se o Estado numa fábrica de negócios. Rui Barbosa dizia exatamente que na monarquia o parlamento é uma escola de sadistas. Na República transformou-se numa praça de negócios.